arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Nem tudo é tão igual assim, né? Tem as diferenças, tem as nuances, e é isso que a gente vai percebendo cada vez mais enquanto a gente vai estudando e estudando a arte. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos ver o naturalismo lá do início, como é que as coisas começaram com a escrita, com o desenho da escrita, né? Com os desenhos nas cavernas. Tem tanta novidade, né? Como passou a representar os sonhos através de riscos, né? Que isso aí foi dos primeiros registros musicais. Vamos para a nossa aula aí, que hoje está wonderful, maravilhoso. Vamos nessa? Vou colocar esse violão aqui, na estante aqui, para a gente começar a trabalhar nessa linha aí. Olha só. Você tem aqui, ó, Paleolítico, né? E com o naturalismo, vamos entender direitinho o que é isso aí. E você também tem o Neolítico, que é o novo estilo, e tem também a Idade dos Metais. São os nossos assuntos de hoje, né? Então, vamos entender direitinho. Às vezes, quando a gente começa a trabalhar na palavra, né, a gente começa a entender melhor, né? Então, lítico tem a ver com pedra, né? E lascas de pedra, né? E o neolítico, nova, neo é nova, tudo que é neo é novidade. Palavra latina, né? Palavra aí oriunda lá da Itália. Então vamos entender melhor. E a idade dos metais, a idade que começou a entender como trabalhar com os metais para formar objetos de grande beleza. Então veja só, no Paleolítico, a ideia central era o naturalismo. E no Neolítico vai ser o novo estilo que vai romper com essa ideia aí básica do Paleolítico, né? Então veja só, o que acontece é que são milhões e milhões de anos entre uma fase e a outra, tá? Do Paleolítico até o Neolítico, e dessas duas fases até a Idade dos Metais são... Isso aí tudo compõe a nossa pré-história, né? Que começa com a arte rupestre, como a gente está vendo aqui nessa ilustração aí, os homens nas cavernas, né? Desenhando, fazendo seus primeiros rabiscos, né? Com a fogueira. Tudo isso aí nós vamos começar a condensar aqui na nossa aula. Ok? Então, vou começar logo propondo uma atividade interativa para que você comece a pensar, enquanto a aula se desenrola, você comece a pensar sobre alguns conceitos. O primeiro deles, esse conceito de beleza, né? O que é beleza para você, né? O que é belo? As pessoas dizem que depende de quem vê, né? Depende do olhar. Às vezes até a própria pessoa, se ela é mostrada de um certo ângulo, né? Fica bela, belíssima, linda. Lindo como eu, às vezes assim, em certos ângulos eu dou show, tá? E por isso que lá nos primórdios, né, o homem
a beleza, ele pintou, ele esculpiu, ele desenhou a mulher com aquele ideal de beleza, que o ideal de beleza daqueles tempos era o ideal da fertilidade. Então, ele ressaltou nas formas da mulher tudo aquilo que tinha a ver com o nascimento de criança. Então, essa Vênus aqui, essa mulher, né, ela é chamada de Vênus de Willendorf, porque ela foi encontrada, tá, por uma certa pessoa, numa certa cidade, e aí ficou conhecido com esse nome aí. Mesmo caso, também é a Vênus de Milo. Você olha que o formato dessas pessoas mudou assim enormemente. E quando chega aqui assim, já é o renascimento, já é, né? Olha só, o olhar dela, o ar de riso, a perspectiva. E as pessoas já descobriram até que local é esse onde o Leonardo fez, né, o desenho, a pintura, né? Uma pessoa com esse fundo aí, esse lugar já foi até encontrado, tá? E aí, esse ideal de beleza foi seguindo, avançando, até chegar nas misses, as garotas que desfilavam disputando quem era a mais bela do mundo, né? Até chegar também nas passarelas, onde a gente encontra aí Gisele Bündchen. Eu devia ter colocado ela aqui também, né? Para a gente fazer um comparativo, tá bom? Então, mas você vai dizer, do seu ponto de vista, do seu olhar, lembra de alguém bonito aí, ou belo, né? E conte um ideal de beleza para você e fale sobre isso para nós. É a nossa enquete nesse momento aí, tá bom? Lá para o final da aula a gente vai falar alguma coisa mais sobre isso. Então, veja só. Lá no início do nosso tema, nós temos o Paleolítico. Então, aí a gente já vem com essa primeira questão. O que é a arte rupestre? A arte rupestre tem a ver com a pré-história, que é o período que vem antes da escrita. Antes da escrita não tinha história. Como é que as pessoas iam registrar? Não é? Então, os primeiros registros visuais deste período são formados aí. E a palavra rupestre, porque vem dessa palavrinha aqui. A gente tem que estar sempre prestando atenção na formação das palavras, né? Então, a palavra rups, que é rocha, vai dar a ideia que a gente não vai esquecer nunca, né? Por quê? Os homens faziam seus desenhos nas rochas, né? Esses aqui já estavam bastante avançados, né? Já conheciam até o fogo. E aí os desenhos eram muito mais elaborados. Mas teve um início lá onde os rabiscos eram muito mais simples, né? Ok? Então, a arte, nesse período aí, estava ligada mais aos rituais da vida em sociedade. Quando o homem começou a se juntar para se defender dos animais, para construir modos de vida, né, para juntar também alimentos na vida em comum, aí começou a surgir esse tipo de expressão, né? Começou a desenhar aquilo que ele via, como tinha sido a caçada. Então, a arte era desenvolvida em paredes de pedra no interior das cavernas e grutas. Às vezes os homens passavam, as pessoas, né? Os grupos, passavam muito tempo ali. E nesse tempo que eles passavam, de algum modo, não tinha chegado a televisão, nem nada assim, que distrai tanta gente hoje em dia, né? Não? Aqui, ó. Só para dar uma ideia aqui. Não é isso? Então o homem foi evoluindo.
Então, a arte, esta arte que eu estou falando, ela se apresenta nos 3 períodos. Logo no primeiro aqui, no Paleolítico, é o que a gente chama de naturalismo. E aqui no período 2, começa um novo estilo, e na Idade dos Metais, com a possibilidade de usar o metal, aí novos materiais, novas formas vão se fazendo, né? Não só utilitários, como também objetos de uso, assim, de enfeite. Ok? Então, seguindo aqui, vamos entender agora por que é chamado de naturalismo. O que acontece é o seguinte: as antigas manifestações estéticas foram encontradas em cavernas. O que eram? Gravuras e pinturas, pequenas esculturas. Se não me engano, a Vênus de Willendorf tem 70 centímetros, né? E tudo isso tem sua importância na busca de informações sobre o cotidiano do homem pré-histórico, quando as pessoas começaram a estudar para descobrir, para entender como era aquela vida, por que os homens começaram a produzir daquela maneira, aí começou aquela busca, né, por informações, por registros. Isso se deu no mundo inteiro. Até aqui no Brasil, por exemplo, na Serra da Capivara, lá no Piauí, foi encontrado aqui, olha. Entendeu? Então, é isso que a gente vai começando a juntar de informações para a gente entender melhor. Ainda não falei sobre a questão do naturalismo, tá? Mas eu vou falar. Paleolítico é pedra velha ou pedra lascada, lascos de pedra, porque, por acaso, pedras se chocando, começaram a produzir talhas, começaram a ficar aquelas lascas de pedra, e o homem percebeu que podia usar aquilo dali para recortar alimentos, né, para trabalhar em pedra através dessas lascas. O homem começou a intencionalmente produzir essas lascas. E aí, um dos primeiros registros da pintura rupestre, o homem começou a brincar e começou a registrar o formato da sua mão, como a gente está vendo aqui. São as primeiras impressões. Em Chauvet e em Lascaux, na França, né, e em Altamira, na Espanha, foram encontrados os primeiros desenhos e pinturas. Eram traços simples nas paredes. Tá bom? E esses traços eram muito simples. Como, por exemplo, aqui essa pintura rupestre aqui, representando aqui um bisonete, um bisonte. É um bisonte, que é uma espécie de boi das antigas, né? Lá daquela época. O animal foi se transformando, tá? Então, finalmente, por que naturalismo? Por que naturalismo? Porque representava seres sobre uma determinada perspectiva. Interpretava a natureza, esculturas, geralmente de figuras femininas, feitas em local de difícil acesso. Então, por que naturalismo? Porque geralmente... não. Porque representavam, geralmente, objetos e pessoas da natureza. Tá? Então, essa forma natural era uma característica maior de todas as artes encontradas nesse período, feitas, produzidas nesse período, né? Então,
a palavra-chave do naturalismo é porque estava sempre interpretando a natureza, os seres, e se fosse escultura, a predominância era de figuras femininas. Tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui para a gente falar um pouquinho da nossa queridíssima Vênus. Seria a musa, seria a figura feminina, a beleza feminina desse período aí. Né? É uma escultura feita de calcário oolítico, um tipo de pedra, né? Onde eles, para essas esculturas, eles usavam óxidos minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais e sangue de animais. E esses elementos sólidos eram esmagados e dissolvidos na gordura dos animais caçados. E aí, com o dedo, né, as mãos e os pincéis feitos de penas e pelos de animais, eles iam fazendo os seus desenhos. Olha aqui uma modernização do desenho da escultura da nossa Vênus. Tá bom? Então, era uma estátua de 11 centímetros pequena, né? Encontrada em Willendorf, na Áustria, em 1909. E hoje está no Museu de História. Ok? Então, atente para a produção, para as formas, né? O rosto com traços não tanto definidos, né? Mas os símbolos da fertilidade estão aí perfeitamente detectados na figura da nossa queridíssima primeira musa, aí, a primeira garota verão, a Vênus de Willendorf. Que gata! Uau! Linda, não é? Então, seguindo aqui, nós vamos encontrar uma nova fase, né, que é o Neolítico, quando começa o novo estilo. Não é? Porque o homem, depois de 10 mil anos, ele vai aprendendo a diversificar, ele vai aprendendo a fazer coisas mais elaboradas, melhores desenhos. Né? É o chamado chamada Idade da Pedra Polida, né? Que inicia a atividade mental e reflexiva do camponês. O que é isso aqui? Isso é o seguinte: antigamente o homem vivia muito amedrontado, fugindo de animais, sem ter muitas defesas. A partir do momento que ele se agrupa, então ele passa a ter organizações para se defender das ameaças. Então ele começou a ser mais reflexivo, começou a pensar melhor, começou a ter mais tempo para elaborar suas figuras, né? E as histórias contadas por suas figuras. E existe um maior desenvolvimento da arte rupestre, que era o uso das paredes das cavernas como tela para colocar as suas criações, produções. E era através da gravura, onde eram gravados, né? Então vamos seguir aqui. A gente vai ver que nesse período, olha aqui, para você prestar atenção aqui, nas características do período neolítico, né? Começa a produção de armas e instrumentos de pedra. Essas armas, né? Inicialmente era para se defender, para a caça, né? Para a pesca, para se defender de animais fortes, né? Ursos, etc. Né? Depois, essa ideia aqui começa a se transpor para a ideia de grupos contra grupos, grupos que queriam invadir para tomar a produção de outro grupo. Mas isso aí é
outra história. Vamos aqui continuar aqui no nosso período neolítico, onde tem início a agricultura e a domesticação de animais. A agricultura porque começaram a plantar para, né, verduras. Daquele tempo, né, começaram a plantar ali, ou descobrir raízes que podiam comer, etc. Né? E a domesticação de animais é quando ele passa a usar o boi para carregar coisas. Né? E eles deixaram de ser nômades, né? Porque viver trocando constantemente de lugar. Então, essa fixação dos grupos humanos, sociedade e trabalho aí é uma característica do período neolítico. Lá na frente, eles vão começar a fabricação de tecelagem, de cerâmica e moradias, vasos, utensílios em argila e decoração com sinais geométricos e pouco compreendidos, abstratos. Tá? Então aqui, olha, nós estamos vendo aqui, no registro aqui, encontrado nas cavernas de Tassili, na Argélia. Tassili Nádia, né? Na Argélia. Então, estamos vendo aí, no período neolítico, o começo da organização dos homens, né? Em grupos, da vida em grupos. E o começo também do uso do fogo na produção de utensílios e objetos artísticos. Seguindo aqui, nós vemos que em Tassili, na região do Saara, também foram encontrados muitos outros registros. As pinturas do Neolítico deixam de ser naturalistas, pois não buscam imitar pura e simplesmente a natureza. E agora são figuras com poucos traços e poucas cores. As formas são apenas sugeridas, mas capazes de transmitir sentido a quem as vê. Então, alunos, aqui comigo, por favor. Nós vemos o seguinte, o começo de uma transformação muito grande, porque o homem começou a usar sinais, né? Rabiscos, sinais, para indicar, sugerir as suas ideias. Né? Isso aí vai dar no aperfeiçoamento da escrita. Né? Você veja que na escrita de alguns povos são desenhos, que eles chamam de ideogramas. Né? Na escrita do japonês, por exemplo, são desenhos que são convencionados. E para nós também são desenhos que são convencionados, representantes de sons, né, que vão formando as palavras. Então vamos voltar lá para a nossa tela, que nós vamos ver o desenvolvimento muito grande que acontece através dessa primeira ideia que vai dar nos dias atuais, né, na escrita de várias nações diferentes. A maneira de agrupar as letras, né, de dar som para esses grupos. Né? Então, tudo isso ganha uma importância muito grande, porque é a partir dessa arte aí que vai começando, inclusive, também os sons representantes, né? Representados das músicas. Tudo isso aí vai crescendo a partir dessa ideia e dessa interpretação. Então, as formas e os temas representados sofrem mudanças. Por quê? O ser humano passou a ser representado em suas atividades cotidianas e coletivas. Deixou de ser pura e simplesmente o naturalismo, ou seja, aquilo que o homem via. Ele passou a interpretar e colocar a ideia do que ele estava vendo. A imagem fixa sugere movimento. Olha que desenvolvimento aí, né?
Olha que percepção maior o homem passou a ter. As pinturas representavam danças coletivas, trabalho de plantio e colheita. A criação de figuras mais leves e ágeis, com pequenas cores. As primeiras coisas que o homem foi aprendendo a produzir, ele foi usando, né? E essas imagens foram reduzidas cada vez mais a traços e linhas simples. É assim que surge a escrita pictográfica, ou seja, uma escrita que era feita através de desenhos. E esses desenhos, pessoas se dedicaram a estudar bastante para poder descobrir o significado deles. E aí, quando se descobriu, pôde-se entender que eles estavam contando histórias daquilo que acontecia naqueles períodos. E aí, na idade dos metais, é porque depois que o homem descobriu o fogo, ele passou a fazer formas de barro e colocar no fogo para endurecer. Percebeu-se também que era possível fazer isso com o ferro. E com o bronze, a uma certa temperatura, o bronze derrete. E aí, se você colocar ele numa certa forma, ele passa a ter, depois que esfria, tem um formato que o artista, que a pessoa que está trabalhando com aquilo ali quis formar. Como a gente está vendo aí nessa escultura de bronze que foi encontrada lá na Sardenha. E que agora está no Museu Pigorini, em Roma, ok? Então, essas esculturas de metal representavam guerreiros e mulheres ricas em detalhes e serviam de documento aos costumes da época. Tá? Porque a partir do momento que o homem domina o fogo, ele passa a usar cada vez mais diferentes materiais para formatar certas figuras e utensílios. Ou seja, o artista passa a usar o metal, o barro ou a técnica da cera. Tinha objetos também feitos de cera. Ok? Seguindo aqui, nós temos a utilização dos metais caracteriza o florescer das primeiras civilizações. Então começam a surgir vários e vários desenvolvimentos. E aí passa a existir também o comércio e as pessoas que se dedicam a criar objetos, a criar formas, né, para chamar a atenção das pessoas e para demonstrar suas habilidades. E aqui tem um destaque na arquitetura sacra, e são os monumentos megalíticos, os templos e santuários. Então, essa palavra aqui, mega, aqui, já tem uma familiaridade para nós, né? Porque mega cena, né? Não é isso? Tudo que é mega é grandioso, são pedras gigantes. Lítico significa pedra, então pedras gigantes, megalíticos. Monumentos feitos com grandes pedras, como tem esse aqui, esses dómenes. Ok? São representantes desse tipo de movimentos aí. Então, seguindo aqui, vamos ver aqui uma curiosidade, uma coisa muito interessante sobre esses monumentos. Em Stonehenge, né, foi encontrada aí essas pedras suspensas com escritos medievais.
ficou conhecido como a dança dos gigantes. Por causa da disposição que eles estão, né? E aí é um complexo monolítico de pedras isoladas, né? Formado por círculos de pedras situadas no sul da Inglaterra, em Stonehenge, né? Sua construção e sua finalidade mantém como um grande enigma. Quer dizer, ainda não se decifrou, ainda não se descobriu como, nem porquê, nem qual o sentido dessas pedras aí dispostas dessa maneira. Então, esse monumento ao santuário de Stonehenge, e a palavra stone quer dizer pedra, né? É uma das mais antigas construções arquitetônicas do mundo. E o círculo interno era formado por menires simples, ou seja, blocos de pedras isoladas, mais baixos e mais finos. O símbolo do círculo por trilitos, que são blocos de pedras mais altas e mais largas. Então, em que duas delas formavam a base e a outra a cobertura. Então, gente, você volta lá na figura lá e começa a olhar e a perceber tudo que está descrito aí. Vamos fazer uma atividade? Olha só. Aliás, vamos ver aquela atividade que foi proposta lá no início, né? Pensei que era uma nova atividade. E aqui nós percebemos que nós vamos ver aqui possíveis respostas ou mais dicas para você construir a sua resposta para aquela enquete que foi feita lá no início. Eu confesso que não é uma resposta muito fácil. Ela é muito pessoal, né? Cada pessoa tem uma ideia de beleza, certo? Então, eu não estou exigindo que você adivinhe uma resposta perfeita, mas que você, baseado nisso tudo que a gente falou, baseado em tudo que a gente conversou, né, até agora, você tenha uma resposta sua. Lembre-se que na Grécia Antiga, o ideal de beleza era o corpo perfeito, né? Já no Renascimento, as formas arredondadas e generosas. E o conceito de beleza muda com o passar dos anos, né? O belo muda junto com a pintura, a música e a própria literatura. Ok? Então, chegamos aqui na nossa hora de fazer arte. Vamos, então... descobrir da nossa atividade como a gente vai manter viva em nossa mente tudo que a gente viu na nossa aula de hoje, ok? Então, nosso assunto seria arte rupestre, né? Então, com folhas de sulfite, a sua atividade, tá? Coladas, papel madeira ou cartolina e utilizando produtos da natureza, como tinta de urucum, conhecidíssima nossa, cinza, argila, folhas ou qualquer material natural que produza pigmento, que produza cor, que possa ser soprado, tá? Então você vai, através desse material, você vai fazer o seguinte, você vai experimentar, tá? Vai pesquisar direitinho, um pouco mais sobre o assunto e vai experimentar fazer como os antigos faziam, né? Uma impressão das mãos em positivo
e uma impressão das mãos em negativo. Ok? Essa vai ser a sua atividade. Então, alunos, então, estudante, eu queria combinar com você que você faça a sua experiência, faça a arte, lembrando da evolução de tudo do que a gente estudou até agora, né? A evolução que a arte teve para chegar nesse momento. Volta lá na tela, lá, só um instante, para me mostrar uma coisa para vocês. Olha só, eu queria dizer para você, principalmente, que a nossa arte rupestre é o início da primeira preocupação do homem em mostrar, né, a sua ideia, em fixar, de alguma maneira, aquilo que ele estava vendo. Não é isso? Voltamos lá para a tela. E é por isso que eu peço a você que faça essa experiência, né? Porque através dela você vai começando a ter o gostinho do fazer artístico. Você vai começando a ter o gostinho de experimentar e de saber que todo material pode lhe dar uma ideia para o artista de transformar, de combinar, de demonstrar a sua percepção diferente daquilo que está no seu alcance, daquilo que está diante do seu olhar, né? É muito interessante. A gente percebe, por exemplo, muitas vezes a gente joga coisas fora da nossa casa, né? A gente acha que aquilo não serve mais, aí considera, entre aspas, lixo. Passam pessoas que vão lá e examinam, e para aquelas pessoas não é lixo. Então a pessoa leva e transforma, limpa e tudo mais, e transforma numa outra utilidade tudo aquilo que a gente descartou. Ou seja, o que é isso aí? É o olhar diferente, é a maneira que a pessoa encontra de demonstrar a sua própria percepção. E a percepção é o mais importante de tudo. É por isso que eu digo que arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz, entenda que a surpresa é você que produz. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Isso, veja diferente, perceba as diferenças e coloque a sua personalidade no resultado da sua percepção. E vá contando para a gente, porque o importante é que você se expresse, que você consiga interpretar o mundo à sua volta, que você consiga interpretar tudo que lhe toca, que lhe alcança e que mexe com a sua vida, ok? Até a próxima aula.